Meus amados irmãos, boa noite. Olha só como é que vai mudar. Meus amados irmãos e minhas irmãs, boa noite. Viu? É sempre assim. Quando a gente inclui nos irmãos as irmãs também, tudo muda dentro da igreja. Meus amados, nós, nesse culto de gratidão ao Senhor, de adoração pelas nossas famílias, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Os versos são de 18 a 21. Está sendo projetado. Mas aquele que tiver a sua Bíblia, por favor, abra. Um texto muito significativo para a história das famílias, porque, em que pese o texto em si, muitas das vezes está dividido do contexto das obrigações, dos papéis que precisam ser desempenhados pelos atores do núcleo das famílias, mas nós enxergamos Paulo fazendo uma grande ponte para que os entes familiares sejam capazes de cumprir as ordenanças, de cumprir as instruções, de cumprir os mandamentos que Deus tem para cada um de nós dentro do contexto familiar. O texto de Efésios 5,18 diz assim, meus amados irmãos, acompanhem, mesmo assentados. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar? Pai, nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração para o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, como citado aqui pelo pastor Luciano, se você verificar, lá em Gênesis, no capítulo 7, verso 1, nós temos a história, o início da história, que nós conhecemos como dilúvio. Mas, na realidade, nós temos aí o início de uma história de preservação e sustentação da humanidade. Lá nós enxergamos o texto falando que Noé e sua família entrou na arca. E é muito interessante porque essa história de Noé, ela me assusta. Não pelo dilúvio, pela água, pelas mortes, mas a história de Noé, ela me assusta, ela me causa espanto, ela me leva à reflexão por conta da obediência. Deus falou e Noé simplesmente obedeceu, contra tudo, contra todos. Imaginem só um homem começar a construir uma arca. Alguns de nós já tivemos a oportunidade de assistir alguns filmes sobre Noé, e o que mais nós enxergamos no filme é a zombaria que recai sobre ele, sobre a sua família, e muitas das vezes nos filmes a família acaba também zombando do comportamento dele. Ou seja, um homem faz uma arca em obediência a Deus, mas ele faz essa arca sabendo que o resultado do seu trabalho iria preservar a vida de sua família, iria preservar a humanidade, iria estar fazendo a vontade de Deus e por aí, meus amados irmãos, perpetuando a raça humana. Esse acontecimento na vida, na história de Noé, é muito interessante quando você faz uma analogia e descobre que Noé é um tipo de Cristo. É aquele que preserva a humanidade através da obediência. É aquele que salva porque obedece. É aquele que salva porque faz o que Deus manda. Isso, meus irmãos, é interessante porque o marido, a esposa e os filhos de hoje estão crentes. E eu, no dia da vigília, eu falei isso aqui à noite.
poucos de nós temos obedecido ao Senhor. Falamos que somos crentes, mas Deus manda você fazer A e você faz B. Mas mesmo assim nós insistimos em dizer que somos crentes. Ora, se somos crentes, servos de Deus, cristãos verdadeiros, se Deus manda fazer A, por que é que eu faço B? Essa pergunta precisa estar passando na minha cabeça constantemente, porque, como hoje na escola bíblica dominical, o pastor Luciano estava falando, o Espírito Santo está aí. O fruto é do Espírito. A manifestação desse fruto acontece na vida e no coração daqueles que fazem o quê? 24 horas, como diz o AA, se esforçando. Recebemos de Deus e precisamos empurrar a pedra. Precisamos participar, fazer a nossa parte. E, meus amados, Noé não pensou. Ele simplesmente obedeceu. Ele não se importou com gozação, não se importou com a importunação das pessoas, ele não se importou com nada. Ele falou, olha, se para salvar a humanidade eu preciso obedecer a Deus, eu vou obedecer. Se para preservar a minha família eu preciso obedecer a Deus, eu vou obedecer. E Noé, meus amados irmãos, parte para a obediência. Não tem para onde correr. A solução de tudo para ele era obedecer. E ele não parou só por aí. Porque se nós observarmos o texto em diante, nós vamos ver que as chuvas deram sobre a terra, a arca teve a sua porta lacrada, e dentro da arca não tinha só a família de Noé. Não tinham só as noras de Noé e seus 3 filhos, mas tinham também os animais, um casal de cada animal. E dos animais limpos, ainda tinham 7 casais de cada. Era um pouquinho mais do que imaginamos. E aquela arca, meus amados irmãos, ficou trancada há aproximadamente 1 ano. E aí vem outra característica fundamental para a vida daqueles que querem preservar seus familiares, a sua família e obedecer ao Senhor. Jamais desista. Porque dentro daquela arca, como hoje nós estamos falando, não tinha nada de favorável, estava desfavorável. Nada era favorável dentro daquela arca. 1 ano, gente. 1 ano com bicho gritando, desculpe o termo, mijando para todo lado. Devia estar um fedor horrível dentro daquela arca. Mas a pergunta que a gente tem para se fazer é: quando foi que Noé abriu a porta antes do tempo e resolveu deixar a arca? Mesmo naquele estado em que ela se encontrava. Alguns dizem, não, mas Deus promoveu o meio e levou lá um desinfetante, entendeu? E o cheirinho estava agradável. Nada, meus amados irmãos. Noé, além de obedecer, ele não desiste. Ele permanece dentro da arca porque ele sabe que se ele saísse, ele estaria desobedecendo, e a consequência da desobediência seria o quê? A morte. Ele iria morrer. Meus amados, encerrando essa reflexão sobre a vida de Noé, para nós fazermos a introdução da nossa palavra, Noé, além de obedecer de todas as maneiras, ele não contesta a palavra de Deus. Se vocês olharem o texto, Deus não teve um encontro com Noé e bateu um papo com ele e falou: Noé, é o seguinte, o pecado da humanidade está se alavancando, crescendo, e eu estou muito chateado de ter criado o homem, vou destruir todo mundo. Você topa de entrar numa empreitada comigo? Constrói uma arca que eu salvo a tua família, mas vai ser todo mundo destruído. Está comigo, Noé? Aí Noé falou para Deus assim: olha, vou pensar 1 semana e depois eu te dou a resposta. Foi assim, gente? Não foi assim. Deus mandou e Noé fez. Deus não perguntou se ele tinha interesse, se ele queria. Deus simplesmente falou para ele: faça. E meus amados, Deus não nos pede para nós assumirmos as nossas responsabilidades enquanto pais, mães e filhos. Deus não nos chama para um acordo, Deus determina. Deus diz em sua palavra que você tem papéis e papéis sérios para desempenhar como ator dessa família que ele estabeleceu na face da terra e colocou como
uma instituição forte, divina, constituída por Ele, para alavancar todas as demais instituições, principalmente a igreja. E nós não temos dúvidas que a área mais importante da nossa vida e da vida da igreja, meus amados, é a família. E como o mundo está indo de mal a pior, nós também podemos inferir que as famílias também não vão bem. E não vão bem por conta desse estado que nós acabamos de comparar aqui, da falta de obediência, da inabilidade de olharmos para o Senhor e percebermos o quanto que Ele tem feito e o quase nada que nós temos feito. O quanto que nós temos vivido do determinismo teológico, onde todas as coisas que acontecem a gente fala assim, não, mas Deus tem o controle, Deus está no controle. Meu irmão, você está em pecado, está desobedecendo ao Senhor e você está dizendo que Deus está no controle? Que Deus promoveu aquilo? Deus não promove pecado, você é autor do pecado, você é responsável pelo pecado. Deus não quer que você peque, mas na hora que você pecar, você precisa dobrar o seu joelho e pedir misericórdia do Senhor. Porque esse determinismo tem levado pessoas para distante de Deus. Porque tudo eu falo, não, mas está assim, mas Deus está no controle. E o seu controle? Uma vez eu atendendo um casal, eles estavam com um problema sério, tem muitos anos isso, e a filha tinha dado um transtorno na escola, e a escola tinha chamado a atenção da filha, e a mãe veio conversar comigo, e falou assim, pastor, eu fui lá, mas aquela escola tem esse problema. E sabe como é que é? A igreja também não compreende a minha filha. E sabe como é que é? O meu marido também não compreende a minha filha. E a minha filha também, e o avô dela, e enfim, ela falou de todo mundo, menos de quem? Dela. Nós temos uma capacidade imensa, que quando é problema, quando é assumir responsabilidade, nós nos excluímos. Quando é coisa para ser feita ou receber alguma coisa, eu olho para mim e sou eu o primeiro da fila. Mas o Senhor tem nos alertado que Ele não está pedindo para nós, homens, mulheres, filhos, maridos e esposas, para obedecermos. Nós temos um mandamento de obediência. A gente já ouviu muitas vezes as pessoas falando que o alfabeto do crente não é A, B, C, D. O alfabeto do crente é obedecer. Porque nós temos que obedecer a palavra de Deus. E, meus amados, o texto que nós acabamos de ler traz a importância de estarmos cheios do Espírito para conseguirmos tudo isso. Noé, ele não conseguiu levar aqueles animais para dentro da arca, porque ele ficou lá chamando todo mundo, já pensou? Imitando aquelas vozes todas para levar para dentro da arca. Deus diz que ia mandar os animais para ele. O que nós aprendemos com isso é que tudo aquilo que nós não pudermos fazer como atores, papai, mamãe e filhos, Deus vai prover. Agora nós precisamos fazer o que é nossa responsabilidade. A arca é você que faz, não é Deus. Obedecer é responsabilidade nossa. E Deus vai fazer aquilo que está fora do alcance das suas mãos. Você crê nisso? Crê nisso, irmão? Isso é importante. Porque o poder de Deus atua na face da terra através do Espírito Santo do Senhor. E o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos alerta que nós precisamos estar o quê? Cheios do Espírito, plenos do Espírito, para podermos fazer a vontade dele. Antes de entrar no texto, eu quero só lembrar os irmãos, na realidade relembrar 4 itens importantíssimos com relação à constituição familiar. O primeiro deles é o fato de, meus amados irmãos, que ser um cristão não é garantia de um casamento feliz com uma família estruturada. Não é. Algumas igrejas dizem isso. Algumas igrejas dizem assim, olha, se você der 3 pulinhos, se você fizer a campanha das 23 portas, se você for dizimista, se você orar todos os dias de madrugada, tudo de bom vai te acontecer. Mentira. Mentira, porque não é assim que funciona. Porque se fosse assim, se fosse cumprindo ritos, se fosse fazendo mandingas, Deus não teria deixado na sua palavra instruções, ordenamentos e comportamentos
que nós deveríamos desempenhar como papai, mamãe e filhos. Então não existe ritos, não existe mandingas, não existe copos em cima das televisões, não existe unção da fotografia da esposa e do marido. Existe é você se posicionar e falar: Senhor, qual é o meu papel de pai, de mãe, de filho? Onde é que está escrito? Eu vou abrir a tua palavra e vou ler, vou orar, vou jejuar, para cheio do Espírito, cumprir com a minha obrigação dentro do contexto da minha família. Então, ser um cristão tão somente, meus amados, sem a obediência, sem conhecer o ordenamento da palavra, que é Ele que direciona os nossos passos, não é suficiente. O outro ponto é que ser um cristão também comprometido com a palavra não facilita muito a vida de algumas pessoas, né? Porque não é fácil obedecer, meus amados, com tudo aquilo que está nos cercando. A gente vê aqui o exemplo de Noé, né, que nós acabamos de citar. Aquele homem construiu a arca e não foi muito fácil não, com certeza. E não é fácil para algumas pessoas obedecer a Deus, cumprindo a palavra do Senhor. Se vocês forem observar o que diz lá em Malaquias, você consegue projetar Malaquias 2,16 para mim, por favor? Se vocês observarem o que diz lá em Malaquias 2,16, vocês vão ver o quão difícil é hoje, no cristianismo contemporâneo, caminhar de acordo com as verdades do Senhor. Sabe por quê, meus amados? Ser submisso ao marido não é coisa fácil. Amar a esposa como Jesus amou a igreja também não é coisa fácil. Mas nós temos que fazer isso. Então esse é o segundo princípio. Olha o que diz Malaquias. Não precisa postar não, senão a gente vai parar aqui. Mas Malaquias 2,16 diz o seguinte: Deus odeia o divórcio. Olha só, Deus odeia o divórcio. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Quem foi que disse isso? Foi o juiz? Foi o marido? Foi o pastor? Mas quando o irmãozinho chega para falar para você assim: pastor, eu não aguento mais, eu vou me divorciar. Aí se você ler um texto desse para ele, ele fala: ah, pastor, mas esse texto aí era do Antigo Testamento. E Malaquias, eu acho que ele estava precisando até de tratamento psiquiátrico. E foi em outra época. Não é não, meus amados, é para hoje. Porque Jesus disse que o divórcio foi estabelecido por conta da dureza do nosso coração. E a dureza do nosso coração está relacionada com o quê? Com o pecado. E quem é que tira o pecado do mundo? Jesus. Se eu tenho Jesus no meu coração, estou cheio do Espírito, o que é que eu faço? Eu tenho a solução para o meu pecado. Consequentemente, faz a engenharia reversa, eu não preciso me divorciar. Concorda? Fato, está na Bíblia. Por quê? Porque Deus odeia o divórcio. Ah, pastor, mas existem divórcios. Isso não é fácil. É por isso que eu estou falando. Não é fácil. Por isso que eu tenho que obedecer, colocar o meu joelho do chão, não deixar as coisas acontecerem. Sabe por que a velocidade da via é 100, 110 e no máximo 120 por hora? Para se você tiver um acidente, você não morrer com o seu carro. Você ter a possibilidade de ficar vivo. E é por isso que a gente não ultrapassa a velocidade. Mas nós somos contumazes em ultrapassar a velocidade na desobediência do Senhor e promovemos o quê? Esse tipo de problema. O terceiro ponto, meus amados, é com relação ao casamento e à criação de filhos. Muita gente diz que casamento e criação de filhos não são assuntos separados da nossa fé. E isso é um negócio muito sério. Casamento e criação de filhos não são separados da nossa fé. Casamento e criação de filhos fazem parte da nossa fé. A Bíblia diz que eu preciso exercer o meu papel de crente dentro da minha família. Eu não posso dizer que sou cheio do Espírito Santo e ter uma família vazia do Espírito Santo. Eu não posso, meus amados irmãos, sem o Espírito Santo, me arvorar na possibilidade de orientar a minha família. Não tem como isso acontecer, porque eu vou acabar fazendo, sabe o quê? Orientando meu comportamento pela minha competência carnal, pelos preceitos modernos da sociedade. Não é assim com relação ao divórcio? A sociedade moderna diz: não, isso é normal, né?
e transformar os casamentos, que é uma aliança estabelecida por Deus, uma instituição divina, num acordo. A presunção da aliança é o não rompimento. E o acordo é o rompimento. Ah, pastor, mas isso acontece com pastores, acontece com todo mundo, mas acontece por quê? Acontece devido ao pecado. Pecado, meus amados irmãos, é um negócio sério. Sério, que eu preciso estar atento para ele de manhã, de tarde e de noite. E o último item aqui fala sobre o casamento para o cristão. Porque hoje dizem que o casamento é uma invenção humana, que naquela época não tinha casamento, né? O casamento não é uma invenção humana, coloque isso no seu coração, tá? Se você ama alguém, não se junte com ela, case, porque é Deus, foi Deus que instituiu o casamento. Coloque isso no seu coração. Casamento sem presença de Deus está fadado ao fracasso. Casamento sem presença de Deus é fadado ao fracasso. Não tem como criar filhos sem estar cheio do Espírito, amar a esposa sem estar cheio do Espírito, ser submisso ao marido sem estar cheio do Espírito. Então isso é preceito do seu casamento. Essa semana, eu em uma aula, a professora virou e falou assim: olha, nós temos modelos para isso, modelo para isso, modelo para isso. Quando você for atender, você tem que ter assim, você tem que se vestir assado. Ou seja, tinha modelo para tudo, até para a organização, layout do set de atendimento. Quando ela falou do modelo de família, falou: olha, nós temos que tomar cuidado, porque o modelo de família está acabando. Hoje nós temos vários. Aí eu levantei a mão. Por quê? Que existe modelo para todas as coisas e o modelo da família é relativo. Os outros modelos são absolutos e o da família é relativo. Por quê? Né? Por quê? E nós temos que nos levantar contra isso. Nós precisamos erguer a voz e falar: olha, o mundo jaz no maligno, mas você tem condições de ser feliz com a sua família se Jesus estiver no meio dela. E é isso, meus amados, que Paulo fala sobre a família e a plenitude do Espírito Santo no texto que nós lemos. No verso de número 18, Paulo diz assim, projeta o texto para mim, por favor, de Efésios 5, 18 a 21. No verso de número 18 de Efésios, diz lá: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se o quê? Leia para mim, igreja. Vamos repetir? Deixem-se encher pelo Espírito Santo. A pergunta que nos fica é: como encher pelo Espírito Santo? Se nós formos andar na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vamos descobrir. Mas logo em seguida, a gente começa a perceber que ele está explicando como é que eu vou ficar cheio do Espírito Santo. Está lá, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Não é falando que o seu marido é igual um sapo com febre. Não é reclamando da sua esposa para todo mundo que você encontrar. Não é falando que seu filho, como hoje eu aprendi na escola bíblica dominical, linguajar crentez, né? Não, meu filho é uma bênção. Na realidade, ela está querendo dizer que o filho dela não presta. Mas aí o linguajar crentez agora é bênção, né? Porque eu quero xingar, mas aí eu não xingo, eu não reclamo. Meus amados, a pergunta é: como é que eu vou me encher do Espírito Santo do Senhor? Eu vou orar, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou me dedicar à arte de dobrar os joelhos do meu coração no altar da graça do Senhor. Eu vou me debruçar sobre as verdades divinas, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque sem estar debaixo da vontade de Deus, que nos é ensinada, clarificada, única e exclusivamente pelo Espírito Santo do Senhor, nós não ficaremos cheios do Espírito, nós ficaremos cheios do quê? Do vinho que produz o quê? Libertinagem, que produz as nossas vontades, que produz os comichões do mundo na nossa orelha. E eu preciso ficar muito atento a isso, porque a família, ela precisa reproduzir a presença do Espírito Santo no seu seio, e não a presença das coisas que nos cercam. E nós somos bombardeados de manhã, de tarde, à noite. Por isso que o apóstolo Paulo traz esse texto e fala: olha,
A plenitude do Espírito é fundamental, porque depois, a partir do 22, ele vai falar das funções da mulher, da função do marido, até a função do servo, mas ele introduz as nossas obrigações e os papéis dos atores dentro do contexto da família, como com o enchimento do Espírito Santo não tem a menor possibilidade de uma família ser organizada, ser estruturada sem a presença do Espírito. Outra parte desse texto, meus amados, nós vemos no verso de número 19, que deixa muito claro que cultura e educação não bastam para sustentar uma família. E tem muita gente que fala assim: olha, pastor, mas tem maridos que são fiéis às suas esposas, tem esposas que são fiéis aos seus maridos, tem filhos que obedecem seus pais. Isso daí é exceção, não é regra. A regra é, vemos no verso de número 19, que se eu não estiver dentro desse contexto do poder do Espírito Santo, falando de acordo com as vontades do Senhor, e só falando dentro dos conceitos e dos contextos culturais, tudo pode se abalar. Nós conhecemos pessoas famosas no mundo inteiro, e extremamente inteligentes, e extremamente ricas, que não conseguiram construir um lar. Conhecemos inúmeras pessoas que construíram impérios, mas não conseguiram construir uma família. Pessoas que nadavam e nadaram em dinheiro, mas elas não tiveram sequer a possibilidade de ter uma família estabelecida na face da terra. Destruíram inúmeras famílias. Foram lares que foram jogados por terra, mulheres e maridos que perderam, se suicidaram, jogaram suas vidas fora. Por quê? Porque eles fundamentaram toda a sua construção familiar aonde? No conhecimento de si mesmo, no conhecimento da capacidade intelectual, na construção da cultura, nas viagens. Isso tudo é bom, mas nada disso tem valor se nós não estivermos cheios do Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. E hoje, meus amados irmãos, antigamente, eu peguei isso já acabando dentro da história da igreja, mas antigamente nós tínhamos um negócio chamado, os mais antigos aqui sabem disso, culto familiar. Todo dia, reunia-se os filhos e os pais sentavam à mesa, em determinado horário sistematicamente programado, e eles cantavam, eles liam a Bíblia e faziam o culto o quê? Doméstico. Todo santo dia. Mas aí os filhos foram crescendo, vão para a faculdade, e a esposa trabalha, e o marido trabalha, um tem uma escala, outro tem outra escala, e aí nós fomos dando um jeitinho. Não, mas aí sábado a gente faz, aí o sábado é o dia do mercado, e aí os cultos domésticos foram acabando, e aí cantar, louvar, conversar entre si com salmos, lendo a palavra, meditando na palavra no interior da sua residência, passou para onde? Passou somente para dentro da igreja. Nós fomos devagarinho, dando espaço para essa inserção, e viemos para dentro da igreja. E aí também agora, quando a gente está vindo para a igreja, os filhos cresceram, aí um não quer vir agora, outro não quer vir amanhã, e aí a esposa hoje está cansada, o marido é hoje que está cansado, aí um vem na frente, outro vem depois, e aí a gente escuta a palavra, escuta pela metade, porque teve que sair, teve que fazer isso, e chega durante a semana, você pergunta, o que o pastor pregou no domingo à noite? Ainda mais se for o pastor José, que começa em Gênesis, vai para Efésios, e fica nessa confusão toda. Não sei. O que ele falou? Não sei. Qual o texto? Não sei. Na igreja que eu pastoreava, quando nós separávamos as classes, eu às vezes ia na classe dos jovens e falava, qual foi o texto que a gente pregou no sermão agora de manhã? Eles não sabiam. Por quê? Porque nós estamos abandonando a necessidade e o cumprimento, a determinação de Deus de conversarmos entre nós sobre as verdades bíblicas, de fundamentarmos as nossas posições na palavra de Deus, ou seja, ser cheio do Espírito Santo. Cristão, meus amados irmãos, cheio do Espírito Santo, não vão ter problemas, com certeza,
mas eles vão ter a solução para os seus problemas. Isso é fato. Como disse o nosso irmão ali, Edson Júnior Montanha, eu não sei se o Júnior fica por último, mas eu gosto do que eras e do que és, porque Deus continua sendo nessa verdade. Nós precisamos, meus irmãos, construir isso dentro da nossa família, porque se o seu filho é muito inteligente, se o seu filho tira notas boas na escola, se a sua esposa é conhecedora de assuntos diversos, e se você é doutor naquilo que você faz, mas se você não, dentro da sua casa e com a sua família, você não canta, você não fala dos salmos, se você não lê a Bíblia, você não está fazendo muita coisa por você, nem pelo seu lar. Porque você precisa do Espírito Santo dentro da sua casa, no seu coração e na vida dos seus filhos. Outro ponto, meus amados, que Paulo fala, está no verso de número 20. Ele diz o seguinte: jamais dependam das suas forças. Ele diz aqui: dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou dar graças a Deus Pai, com todas as minhas forças, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu vou fazer isso, meus amados? Porque o cristão cheio do Espírito Santo, ele acredita ao Senhor todas as suas vitórias. Ele pode ser o ás naquilo que ele faz, mas quem o capacita para fazer é Deus. Não existe a menor possibilidade de você ser crente vitorioso sem ser pela mediação do Espírito Santo. Consequentemente, não tem casamento pleno sem a presença de Deus. O Espírito Santo precisa habitar na sua casa, na vida da sua família, na vida da sua esposa, no seu coração. No dia da vigília aqui eu falei: gente, vocês sabem onde é que está escrito na Bíblia que a mulher tem que amar o marido? Em lugar nenhum. Sabe onde é que está escrito na Bíblia que o marido tem que ser submisso à mulher? Em lugar nenhum. Mas sabe o que significa submissão? Um monte de coisa mais amor. E sabe o que significa amar? Significa proteger, atender às necessidades, socorrer, estar junto, respeitar. Ou seja, o que Deus faz é um casamento. Quando Deus criou o homem, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele estabeleceu a sua ajudadora, complementadora, que é a palavra certa. Complementadora para quê? Para que eles, os dois, obedecessem ao Senhor. Para que eles, os dois, soubessem a importância deles dentro do contexto do quê? De toda a sequência da humanidade. Noé, quando obedece a Deus, ele compreende isso. Ele deve ter pensado assim: vou entrar com a minha esposa, 3 filhos, se não me falha a memória, Noé já estava com 600 anos, quando ele entrou na arca, e aí ele olha para um lado, olha para o outro e fala: rapaz, quer dizer que a partir de agora, o mundo vai existir, e a base do mundo vai ser a minha família. Você precisa falar isso para a sua família. A base da história desse planeta depende da sua família. Por mais que isso não seja o fato, mas aquilo que está ao seu redor depende da sua família. Uma das coisas que eu louvo muito a história dos meus pais é isso. Eu coloquei uma vez no boletim. Meu pai, ele cearense, né? E eu até brinco, hoje brinquei, né? Dizem que o pessoal pergunta: de onde você é? Eu falo que eu sou do Rio, mas meu pai fala que eu sou cearense, porque ele diz que cearense é igual judeu, onde nasce é cearense, né? Então eu sou cearense também, na cabeça dele. Mas enfim, o meu pai, ele mal sabe escrever o nome dele. E na cabeça do meu pai, ele sempre falava isso pra gente. Eu saí de uma posição horrível e vivemos numa posição extremamente difícil. Mas eu preciso subir com vocês um degrau, para que vocês subam outro junto com seus filhos. E ele passou a vida inteira trabalhando por conta disso. E o cara hoje tem 78 anos, com 7 pontos de safena e uma mamária, criando 3 filhos. Se dedicou à sua família, porque ele sabia que a história daquela família iria se perpetuar por outras famílias. E, meus amados irmãos, eu glorifico a Deus pela vida dele. Eu não dou honras a ele e nem a mais ninguém. Por quê? Porque foi Deus que colocou no coração dele toda essa determinação. Eu glorifico como meu pai, mas eu sei que Deus estava presente em todos os momentos da vida dele. O casamento, meus amados, possui inúmeros privilégios, mas ele estabelece responsabilidades.
E eu não posso abrir mão dela, não. Às vezes você pensa o seguinte: tem 300 anos que eu não seguro a mão da minha esposa. Você sabe o que significa isso para a vida dela? Ou para a sua vida? Eu tenho um amigo que os pais ficaram separados 40 anos. E ele se aposentou e foi morar com o pai um tempo, só para matar a saudade. Saiu daqui de Brasília e foi morar com o pai no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. E no início do relacionamento com o pai, ele, conversando sobre a separação, ele quase infartou, porque ele descobriu que nem o pai sabia porque que tinha se separado. 40 anos. Aí ele foi atrás da mãe, os dois solteiros, foi atrás da mãe. Chegou lá na mãe, a mesma coisa. O que aconteceu? A gente não sabe. A gente foi se distanciando, e um dia ele falou que ia embora, e eu falei para ele assim, pode ir. Ele foi e nunca mais voltou. E depois de 40 anos, o filho aposentado juntou os pais, e eles estão juntos hoje, apaixonados. Mas perderam 40 anos. E sabe por que perderam 40 anos? Por conta do pecado. Sabe quando é que você vai ter a oportunidade de segurar a mão da sua esposa, naquele momento que passou há 2 horas atrás, que você deixou de segurar? Nunca mais. Então não perca a oportunidade. Segure hoje, abrace hoje, fale hoje, peça perdão hoje, converse hoje, ajeite a sua vida hoje. Porque essa é a vontade de Deus. É que nós o obedeçamos. Porque da nossa família depende o quê? Todo um projeto do reino. E o apóstolo Paulo fala isso. Gente, o Espírito Santo está aí para fazer com que vocês consigam alcançar. Os animais entraram na arca porque Deus mandou. E você vai ter vitória porque Deus está no controle da sua família. Faça a sua parte. Porque eu quero ver, meus amados, quem é a mulher que é submissa ao marido sem a presença do Espírito. Levanta a mão aqui, a mulher que consegue ser submissa ao marido sem estar cheia do Espírito Santo. Nenhuma vai levantar a mão. Qual é o marido que ama a sua esposa sem estar cheio do Espírito Santo? Ninguém vai levantar a mão. E o filho que vai honrar pai e mãe e obedecer sem estar cheio do Espírito? Ninguém. Então o apóstolo Paulo, ele diz, para vocês exercerem o ofício de ser mãe, pai e filho e servo, precisa se encher do Espírito e não do vinho, promovendo libertinagem, distanciamento de Deus e fazendo as suas próprias vontades. Deus está pouco se lixando para a nossa vontade. Eu gosto muito de falar isso, gente. Eu adoro quando eu estou cheio de vontade e aí o Espírito fala assim no meu coração. Quase que eu caio no chão. Eu penso assim, ó, Deus está pouco se lixando para a sua vontade, Josiel. Ó, eu adoro isso na minha vida. Porque eu sei que a minha vontade está submetida à vontade do Senhor. E não tem nada melhor do que isso. E nós precisamos quebrantar o nosso coração nessa direção. Aquela mulher carrancuda, rixosa, de cara feia, tem que passar a sorrir, se submeter ao seu marido, porque ele é um homem apaixonado por você e é submisso a quem? A Deus, que é o cabeça do lar, Jesus Cristo. E você precisa amar a sua esposa como ele amou a igreja. Como é que faz isso sem o Espírito Santo? Como é que você faz isso com as suas próprias forças? Nós somos pecadores, meus amados, descendentes de Adão e Eva. E nós não temos capacidade, somos inábeis para vencermos a batalha da vida sem a presença do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós formos ler Efésios, para compreendermos as nossas funções, precisamos antes compreender a necessidade de estarmos plenos do Espírito Santo de Deus. E por último, meus amados irmãos, sabendo que sem a graça do Senhor nós ferimos a quem mais amamos, o verso de número 21 determina que nós, 21 por favor, projeto 21 para mim, isso, obrigado. O verso de número 21, meus amados irmãos, diz que o Espírito Santo promove uma sujeição de um para com os outros. Ele diz, sujeite-se uns aos outros, por quê? Por temor a Cristo. Agora é muito importante que eu jamais me esqueça, é imperioso saber que no verso 18, Paulo diz que isso somente será possível se eu estiver cheio do Espírito. Preste atenção, gente. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Como eu faço isso sendo pecador se eu não estiver cheio do Espírito? A plenitude do Espírito e a vida familiar.
Esse é o tema da nossa palavra. O apóstolo Paulo nos conduz para esse entendimento antes da compreensão dos nossos papéis dentro do contexto da família. A minha sujeição é por amor a Cristo e não por amor às minhas vontades, por amor às minhas necessidades e por amor às pessoas que estão do meu lado. Eu primeiro amo a Jesus. Devido a essa estampa abençoada aqui que Deus me deu, né, pastor? A minha mãe sempre disse que eu era o mais bonito dos meus colegas. Aí, por conta disso, a minha esposa, de vez em quando, fica com ciúmes. E aí eu sempre digo para ela, eu tenho um compromisso primeiro com Deus. E assim que eu cheguei aqui nessa igreja, o pastor Luciano, a gente conversando, batendo papo, ele falou assim: José, eu sempre oro a Deus para que Ele unja os meus olhos. E eu aprendi isso, porque, meus amados, nós somos tentados de toda a cobiça e de todas as vontades pelos nossos sentidos. E eu preciso clamar ao Senhor para que Ele me dê sabedoria para eu ungir esses sentidos, para que eu tenha certeza, meus amados irmãos, que eu tenho que abandonar a minha vontade para me sujeitar ao outro, para que o outro seja feliz com a minha presença. E hoje nós estamos aí sofrendo, porque quando o meu olho me faz pecar, o que que eu faço? Eu oro pelo meu olho, eu unjo o meu olho, eu faço campanha pelo meu olho, eu vou para um monte por causa do meu olho, mas a Bíblia manda fazer o quê? Arrancar. Se teu olho te faz pecar, arranca, joga fora. Se teu braço te faz pecar, arranca, joga fora. Porque é melhor você entrar no reino de Deus sem um braço, sem um olho, sem uma perna, do que ser jogado de corpo inteiro no inferno. Mas eu estou vendo o meu braço pecar e eu estou fazendo o quê? Não, eu vou orar por esse braço, vou jejuar, vou para o monte, que esse braço vai se converter. Meu filho, larga de ser pecador. Entrega a sua vida para Deus, teu corpo todo pertence a Deus. E tem alguém do teu lado, que nada mais, nada menos chama-se filho e esposa e marido, que depende dessa tua sujeição a ele. Mas eu não posso, meu pai é cearense, já pensou meu pai vendo eu me sujeitar a uma mulher, né? E a gente pensa que isso, meus amados irmãos, não é um problema, é um grande problema. Sabe por quê? Porque hoje tem muitos casais que já atravessaram todas as histórias da dissolução, já compreenderam que precisam voltar um para o outro, mas eles estão submetidos à família, às vontades da família, à vontade da sociedade, e eles falam assim: pastor, mas tem muita gente no processo, o que que eles vão dizer de mim? Vou dar um conselho para você, diga para ele assim: que se dane a sua opinião sobre o meu comportamento, eu estou aqui para obedecer a Deus. Noé falou isso para os amigos quando criticaram, quando ele estava fazendo a arca. Ó, gente, se vocês querem acreditar, ótimo, se não, vai chover. Que chover? Para que é chuva? E choveu, e o mundo foi destruído, e as águas prevaleceram. E você não pode permitir com que o diabo prevaleça sobre a sua família, porque é responsabilidade sua como papai, como mamãe, cuidar dos seus filhos, e cuidar da sua esposa, e cuidar do seu marido. Meus irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é de fácil convívio. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é alegre porque está cheia do Espírito Santo. Ela não é alegre porque é alegre não, tá? É porque está cheia do Espírito. Ela é uma pessoa longânima, tem paciência, dilatada. Não é porque isso é característica dela não, é porque ela está cheia do Espírito. Essa pessoa procura o bem do próximo, não é porque é uma característica dela não, é porque ela está cheia do Espírito. Porque até dentro da igreja nós estamos começando a falar: não, rapaz, você já viu? Ele é tão calminho, não é calminho não. Ele é depravado totalmente, é pecador, é caído. É porque ele está cheio do Espírito. O fruto é do Espírito que se manifesta em você. O fruto não é seu. O fruto é do Espírito que se manifesta na vida de quem? Do crente cheio do Espírito. Você precisa ser esse crente. Coloque isso no seu coração. Estabeleça um prazo que seja de alguns segundos. E resgate o seu papel de marido, o seu papel de esposa,
o seu papel de filho, porque você é crente, não é crente? Amém? Amém, igreja? Se eu sou crente, eu sou o quê? Cheio do Espírito. Amém? Quem é cheio do Espírito faz o quê? A vontade de Deus, obedece, constrói a arca e salva a sua família. Que Deus abençoe vocês, meus amados. Que Deus abençoe os nossos lares. Que Deus nos dê essa condição que não é nossa, para que eu possa olhar para minha esposa e amá-la mais hoje do que ontem. Para que eu possa me importunar com tudo aquilo que aborrece meus filhos e a minha família, e eu tentar me mexer de todas as maneiras para corrigir aquilo. Porque o diabo está ali lutando. Você precisa se levantar como aquele que protege, que guarda, que toma conta. E a mulher tem que estar ali contigo, parceirona. E os filhos têm que estar prestando atenção. Aí hoje a gente está aí, tudo enrolado. E as chuvas estão chegando e a arca ainda não foi construída. Precisamos estar prontos, meus amados. Porque de muita coisa no futuro depende a estabilidade do nosso lar. Amém?